Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR para todo o país, pelo canal do Boi, que você acompanha pelas parabólicas, acompanha também pelo portal sba1.com, no Facebook, também no YouTube. Você acompanha em diversas TVs por assinatura, como a Claro TV, a NET TV, agora se fundiram. E também você acompanha aqui o sinal no estado do Mato Grosso do Sul, pela TV Imaculada Conceição e a NEL TV, que transmite no Brasil e também no Paraguai. Começo falando a respeito dos assuntos que são ligados à vacinação contra a febre aftosa. E de acordo com as autoridades do estado de Mato Grosso do Sul, o calendário de vacinação contra a febre aftosa não será alterado. Foi o que informou o secretário de Agricultura, que também é do Meio Ambiente no estado, Jaime Verruc. Ele disse que não terá alteração a respeito do calendário de vacinação, que se mantém ali aqueles prazos que haviam sido estabelecidos e que há total controle e segurança para que as atividades sigam no estado de Mato Grosso do Sul. O assunto agora é soja e você vai acompanhar comigo agora como que está a situação de colheita da oleaginosa no estado de Mato Grosso. É o maior produtor de soja do país, é o maior produtor de soja individual do mundo e você acompanha comigo agora os números relacionados a Mato Grosso em torno do que vem acontecendo com a colheita. Veja só que nós temos aqui os números em relação ao que aconteceu entre uma semana e outra. Até o dia 20 de março, a colheita estava em 98,4%. Uma semana depois, a última contagem, na sexta-feira, 99,3%, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. A variação é de 0,93 pontos percentuais em relação à data anterior. Mesmo com um certo cenário de incertezas, é importante ressaltar que o mercado da soja ele segue extremamente fortalecido, seja por conta de um câmbio mais favorável à exportação, ao prêmio pago pela soja brasileira e, de certo modo, uma saída de mercado da Argentina. A Argentina passa por problemas que foram causados pelo próprio governo em relação aos tributos, às contenções na Argentina e também a redução de capacidade portuária dos argentinos, que agora é menor. Você acompanha comigo agora como é que vem sendo negociado a soja no mercado de Chicago. Nós temos aqui as posições de mais curto prazo, operando um pouco acima, né? O mais curto prazo tem algum ganho e nós temos aqui números que vão sendo relacionados a mais perto da estabilidade. A posição de maio vem a $8,84 mais 6 por bushel. Julho, 8,87 mais 2. Agosto, $8,85 mais 4. E a posição de setembro, $8,77 por bushel, são os negócios com soja na Bolsa de Chicago neste momento. Vamos saber agora como é que vem os negócios com dólar comercial. Dólar comercial está na tela, você acompanha comigo aqui o dólar a R$ 5,17 mais 7. Nós vem com uma variação negativa de 0,08%. São os negócios que eu destaco com a moeda norte-americana. Vamos saber um pouco mais a respeito de dólar, também de mercado financeiro neste momento. Vamos até São Paulo, eu vou conversar com a minha colega Sara Kischoff, que traz as informações. Sara, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, mercado financeiro bem volátil hoje, mais uma vez. O dólar tem comportamentos distintos aí, frente a diversas divisas ao redor do globo. Hoje de manhã mesmo aqui no Brasil, a moeda norte-americana chegou a encostar na casa dos R$ 5,20 em alta frente ao nosso real brasileiro e agora tem uma leve queda na comparação com a nossa moeda. O dólar que ontem fechou no segundo maior valor da história, em R$ 5,18, somente abaixo do dia 19 de março, quando ele fechou a sessão em R$ 5,19. Hoje, então, está nesse movimento aí de volatilidade a moeda norte-americana. Isso acontece aqui, né, frente ao nosso real e, como eu falei, frente também a diversas moedas aí ao redor do globo, principalmente quando a gente se refere aos países emergentes, né, que é à frente dessas moedas que o dólar tem se valorizado mais nos últimos dias. Hoje uma notícia importante que traz um pouco de otimismo aí para o mercado é que a atividade industrial da China, ela expandiu inesperadamente agora no mês de março, depois de um colapso que foi registrado em fevereiro por causa do coronavírus, né, que nasceu, né, começou lá na China e fez com que a atividade industrial por lá tivesse um colapso no mês de fevereiro e agora traz um resultado positivo, inclusive surpreendendo aí o mercado e mostrando uma reação importante da segunda maior economia do mundo. Então esses dados são acompanhados de perto, claro, pelos investidores e analistas de mercado. Além de tudo isso também, outra informação importante de hoje, o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, aumentou hoje a capacidade de dezenas de bancos centrais estrangeiros a acessarem a moeda norte-americana durante essa crise de coronavírus. Com isso, o Federal Reserve permite aí que os bancos centrais de vários países troquem suas participações nos Treasuries por empréstimos chamados de overnight em dólar. O que isso quer dizer? Que esse novo programa, de acordo com o próprio Federal Reserve, ele deve ajudar a apoiar o bom funcionamento do mercado, fornecendo uma fonte temporária alternativa de dólares que não seja a venda de títulos no mercado aberto. Ou seja, mais uma vez, né, colocar dólar no mercado para fazer com que a moeda norte-americana não dispare tanto como a gente tem visto nas últimas semanas, aí no último mês. Então, mais uma medida importante que vem por parte dos Estados Unidos para outros bancos centrais ao redor do globo. O Ibovespa, nesse momento, tem uma alta de 0,68%. Ele opera entre perdas e ganhos nesta terça-feira, mas nesse momento tem uma valorização acima de 0,5%. Ibovespa em 75.144 pontos. O índice teve uma segunda-feira favorável, ontem, início de semana favorável, depois de avançar também ao longo do acumulado da semana passada. Teve uma valorização importante, principalmente o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, e hoje, agora nesse momento, mais uma vez, tem esse movimento de alta, né? Também acompanhando esses dados que mostram a recuperação lá na China e também medidas aí adotadas para combater os impactos do coronavírus. Uma delas, inclusive, aqui no Brasil, deve ser sancionada hoje, a qualquer momento, pelo presidente Jair Bolsonaro, que é aquele benefício que foi aprovado no Senado de disponibilizar aí um voucher de R$ 600 para os trabalhadores informais agora que estão sendo impactados pelo coronavírus. Esse valor ele vai ser disponibilizado pela Caixa Econômica Federal e, claro, que esses trabalhadores precisam responder aí uma série de aspectos, né, para se mostrarem parte desse plano que o governo aí aprovou, então, e deve ser sancionado hoje como uma medida para estimular esses trabalhadores que muitos deles, a gente sabe, estão sem poder atuar nesse momento e, consequentemente, também sem receber. Então, o mercado financeiro acompanha essas informações que vêm lá de fora, incentivos mundo afora também aqui no Brasil e vem reagindo a tudo isso. Mas, como eu falei, o cenário ainda é de bastante volatilidade. E eu continuo acompanhando tudo aqui de perto. Mais tarde eu trago as informações atualizadas do mercado financeiro com os números já consolidados no programa Mais Pecuária. Com você, Fabiano. Obrigado, Sara. Uma boa tarde a você. Por aqui a gente segue agora a volta, você viu como é que vem o dólar, né? O dólar vem mais uma vez com elevação, temos soja em Chicago andando na estabilidade. Vamos saber como é que se comporta a soja negociada nos portos brasileiros. Ela vem com estabilidade, a estabilidade nos últimos dias nas negociações com soja nos principais portos do Brasil, portos de escoamento. Santos e Paranaguá voltam a registrar R$ 102 a saca de 60 quilos, de acordo com a apuração da Grãos Corretora, mostrando ali, no caso, a soja bastante força, principalmente neste momento. Soja vem com bons valores no porto e também no mercado interno brasileiro. A Agricultura BR segue agora trazendo informações do estado do Paraná
estado do Paraná é o segundo maior produtor de grãos do país e deve produzir algo na casa de 41 milhões de toneladas. É o que nós vamos ver agora nos números que vão aparecer aqui na tela. Nós temos aqui os destaques do Departamento de Economia Rural do estado do Paraná, ligado à Secretaria de Agricultura, que afirma que, de acordo com a primeira estimativa de safra de inverno, divulgada na sexta-feira, aponta que a produção total de grãos deve atingir 41 milhões e 200 mil toneladas, uma alta de 14% se comparado à campanha anterior. Se confirmada, essa será a segunda maior safra de grãos da história do Paraná. Os números podem ser superados caso a safra de trigo, que ainda não foi cultivada, apresente bons resultados. Você vê aí uma diferença muito grande, 36 milhões e 200 mil toneladas foi a produção na safra passada no estado do Paraná. Teve seca no passado no Paraná, teve uma série de problemas, né? Paraná e Mato Grosso do Sul enfrentaram esse tipo de situação, mas Paraná chega e pode até ser essa safra a maior de todos os tempos, caso a área cultivada com trigo se amplie. E as incertezas que, de certo modo, são provocados pelo coronavírus, pela pandemia, né, que tem atingido boa parte do mundo, têm causado uma série de estresse em vários segmentos da economia mundial. É claro que estamos vendo uma situação que é grave, que tem atingido as populações, que tem atingido os povos em todo o mundo. Estamos bastante preocupados com a população brasileira, com a população dos estados, dos municípios, mas o fato é que, ao atingir a economia, ela pode fazer com que essa situação difícil ela acabe se estendendo, não só pelo fator de saúde, mas também da sobrevivência dessas pessoas. A pandemia também tem causado alguns impactos em relação à maneira de se negociar no agronegócio, entre elas as tradings. O que as tradings têm feito é uma comercialização do que tinha para entregar ainda da 18-19, safra 18-19 e também da 19-20, especificamente. As compras, as aquisições, principalmente junto ao mercado de milho, por exemplo, continuam bastante expressivas. Entretanto, aquelas compras que estavam sendo feitas também em grandes volumes na campanha 2021, elas deram uma reduzida, é o que nós estamos destacando aqui no Agricultura BR. Isso vale muito para o mercado do milho. O milho continua com uma demanda extremamente elevada, seja no mercado externo, seja no mercado interno, mas na safra 2021 há uma certa redução, de acordo com as corretoras, há uma certa redução nos negócios para a próxima campanha. E seguimos trazendo informações a respeito de comercialização. Nós tivemos na manhã desta terça-feira o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informando vendas avulsas de 113 mil toneladas de milho para entrega no Japão, ainda na campanha 2019-2020. Vamos dar uma olhada como é que vem esse milho sendo negociado neste momento. É o que o Agricultura BR mostra agora. Nós trazemos aqui em destaque negócios com milho na Bolsa de Chicago, vindo em queda mais uma vez, caindo 2 pontos aqui, cerca de 0,8%, 0,7% nessas posições de mais curto prazo. Veja só que a posição de maio vem a $3,39 mais 2 o bushel. Julho, $3,45 mais 4. Temos a posição de setembro a $3,49 mais 4 por bushel e dezembro a $3,57 mais 2. São os negócios com milho na Bolsa de Chicago que a Agricultura BR vai destacando por aqui.
E olha, ainda hoje você tem aqui uma entrevista exclusiva, conversei com a ministra Tereza Cristina Corrêa da Costa, pouco antes do programa entrar no ar. Ela vai falar a respeito das questões ligadas à prevenção no agronegócio, como é que está sendo feito fiscalizações em relação aos produtos e também os fatores logísticos. Então não perca, daqui a pouco entrevista exclusiva com a ministra. Mas olha, eu vou aproveitar que já está aqui na tela, estou vendo ele já, na tela frontal já está aparecendo o Daniel de Paula. Nós estamos numa semana muito especial, nós temos grandes oportunidades na pecuária brasileira e uma delas é na raça Guzerá. E é por isso que nós vamos conversar agora com o Daniel de Paula, anda o país inteiro e vai nos trazer agora informações. Daniel, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, a todos os que acompanham o Agricultura BR desta terça-feira. Olha, bendito Covid que nos reuniu na frente da televisão para todo mundo ter acesso a tantas informações que estamos difundindo a partir aqui da Perfeita União. Claro que é uma heresia o que eu acabei de dizer, ninguém queria essa pandemia, né, sufocando todo mundo, mas aqueles que têm disponibilidade, têm a missão de cumprir as prevenções, as prerrogativas e os protocolos, esses estão seguros, trabalhando, assim como quase todo o agro que está movimentando a economia do Brasil, que todo mundo está dizendo aí que vai acabar, que não sei o quê. Não tem nada disso porque a gente está vendo e fazendo a partir de onde a gente está. Principalmente nós do Canal do Boi e aqueles com quem a gente lida, oferecendo produtos que estão com uma oportunidade ímpar, principalmente, eu digo, nessa semana ou nesse período. Por exemplo, esse negócio trouxe o catatal até aqui, era para ele estar saracuteando aí pelo Brasil afora, batendo martelo. Não tem alguns eventos presenciais por causa disso tudo, e nós somos brindados com a presença dele aqui. Não sei se brindados, tem hora que não, tem hora que ele vem, avança no prato da gente para pegar as coisas. Brincadeiras à parte, o Catatal está aqui na família Toneto já há muitos anos e conhece como poucos essa seleção de 53 anos e está preparando aí o Gogó para sábado soltar mais uma safra de touros extraordinária que esses caras, seus irmãos, nossos irmãos, né, Toneto, prepararam para esse 56º leilão, Tatal. E dá gosto de ver quando esse trabalho dá resultado no campo, quer dizer, fica fácil o trabalho da gente mostrar e o seu de vender no sábado, né? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Daniel de Paula, boa tarde, amigos de todo o Brasil. São mais de 20 anos produzindo uma genética de parceria com a SBA e mais de 56 anos de trabalho dentro da fazenda, através do nosso saudoso Aldo Toneto. São 56 eventos, 56º evento com a chancela que é realmente titulada Guzerá IT Parceiros e Amigos, como assim nós conduzimos até o ano passado e não será diferente do que vai acontecer esse ano. Falar desse trabalho realmente é falar com bastante propriedade, né? O amigo de casa, você de todo o Brasil, não será diferente do que aconteceu ano passado, nos anos anteriores. A partir das 11 horas, nós tivemos o ano passado aquela palestra na abertura, na sexta-feira, nós vamos ter uma hora para poder apresentar lote a lote para todo o Brasil. E no sábado, a partir das 11 horas, eu vou ter o prazer de estar iniciando, vendendo sêmen dos principais touros Guzerá IT. Depois, eu vou ter o prazer de estar vendendo fêmeas com trabalho de seleção importante do Guzerá IT, que é a base genética desses touros que serão comercializados em função como mãe. Ou as fêmeas PO, que realmente mantém a base de um criatório já altamente provado em todas as provas, todos os trabalhos realizados aqui na fazenda. Depois, eu vou ter o prazer de estar vendendo gado de corte, animais oriundos desse trabalho que a genética, quem usou touro Guzerá para fazer o guzonel ou fazer a fêmea guzonel e colocar uma terceira raça para a produção de tricross, serão ofertados. E aí, no máximo, às 14 horas, horário de Brasília, eu vou ter o prazer de estar vendendo também 120 reprodutores de primeiríssima qualidade. Lembrando aos amigos, são os reprodutores, olha o posterior desse touro, olha a amplitude, comprimento de períneo, chão de dentro, chão de fora, a musculosidade, circunferência torácica. Se você busca um touro, né, o boi ladrão vai ficar para trás, o boi ladrão.
né? É o boi de resultado, é o boi que come menos e ganha mais. Essa é a cultura que realmente é um trabalho que é realizado aqui dentro da fazenda. Bom, vamos voltar nos reprodutores. Se você precisa comprar frete frio, é bom a gente falar, nós temos aí dentro, nós vamos poder mostrar para vocês durante a nossa apresentação o mapa dos estados da federação que você vai receber sem custo algum. Você pode comprar um touro, pode comprar 2, 3, 4, 5, 10, uma carga, você vai receber. Às vezes você está no estado que não está dentro, não está inserido dentro da logística que nós montamos para esse evento. Você pode ficar tranquilo, você pode ligar na mesma operadora, tá certo? Eu tenho a certeza que o Guzeraité vai, da melhor forma possível, facilitar a sua vida para você adquirir os touros, para você comprar fêmea. Procura por sêmen também, está muito grande, sêmens está muito grande. Eu tenho a certeza que você, cliente de todo o Brasil, que quer adquirir sêmen dos principais touros, você vai ter essa oportunidade mais do que especial. Bom, o trabalho do Guzeraité já é evidentemente conhecido por muitos e muitos. Eu conversava agora mesmo com meu amigo Tony, lá em Rio Branco, no Acre, porque o seu Valdir Esperoto, eu tive o prazer de vender em Rio Branco, no Acre, bezerros e bezerras Guzonel, oriundos de touro Guzeraité, e eu vendi num preço muito expressivo lá em Rio Branco. Eu estou colocando Rio Branco, evidente, como referência. Por quê? Porque é o criador que realmente acreditou há mais de 10 anos no trabalho do Guzeraité. E teve, evidentemente, o resultado e a satisfação, porque a vantagem não é você vir falar bonito, olha, o touro é avaliado, o touro passou por provas. Eu acho que a prova com mais transparência e cabal é que você faz na sua propriedade. Se você consegue, evidentemente, aumentar o preço da venda dos seus bezerros, o lucro em relação àquele reprodutor, aquela ferramenta que você colocou nas suas vacas, ele agregou peso, e no peso em relação ao quilo vivo, você ganhou mais. Bom, gente, o pecuarista só sente quando mexe no bolso e quando você tem um resultado de uma mercadoria que ela vai te dar esse retorno. Então, quando você parte desse princípio, você não erra. Você, evidentemente, quando você está desafiando alguma coisa, você tem critério para você fazer todo esse trabalho e ter um resultado importante. Deixa eu aproveitar para dizer que nós estamos compilando aqui uma série de depoimentos mais recentes desse pós-venda muito bem realizado pelos irmãos Toneto, Tarcísio, Vinícius, a família toda viaja uma barbaridade para saber o que os touros, jovens que sejam, né, os vendidos do último leilão, do leilão anterior, produzem no campo. E realmente tudo isso que o Catatal está dizendo é porque ele esteve lá, então ele conhece de perto, lá em Rio Branco, no seu Valdir, enfim, tem tantos outros. Nós estivemos na Fazenda Rio Verde, estivemos na Santa Bárbara, aqui na Santa Silvéria, Dona Clélia Pacheco leva para fazer o seu Bonsmar absorvente, graças ao potencial das mães, Guzonel, enfim, tudo o que a gente vai falando aqui está provado no campo, não só nos números de cada um desses lotes que estão catalogados, e catálogo esse que está à sua disposição no site do SBA1, do Guzeraité. Aí nesses 2 telefones você pode, inclusive, quero te convidar a estudar os lotes. Aí você pode interagir com a nossa equipe pedindo, nas participações que nós vamos ter ao longo dessa semana, a apresentação desses lotes para a gente descrever. O Catatal tem um catálogo inteirinho na ponta da língua, o Felipe Toneto, o Tarcísio, o Vinícius. A gente vai apresentar os lotes, descrevê-los e, dentro dessa descrição, colocar o que são esses conceitos que nós batemos na tecla desde ontem cedo até agora há pouco, com relação a todos os critérios de avaliação, as chancelas, aos índices de desmama do pai, da mãe, os desempenhos, temperamento, eficiência alimentar, tudo aquilo que você precisa para se certificar e falar assim, realmente metade do caminho que eu precisava percorrer, eles já percorreram. Aí ele não vai gastar nesse leilão, ele vai investir e rapidamente vai ter o seu retorno, como outros tiveram e como nós vamos mostrar daqui para frente. Então, só te interrompendo rapidamente, dizer o seguinte, você tem depoimento de cliente que comprou touro, usou e aumentou a sua taxa de prenhez. Quer dizer, é uma raça... Desmama. Exatamente. É uma raça que você consegue cobrir mais a vacada, ter o resultado e seguir, evidentemente, aumentando a sua taxa de prenhez e desmamando mais pesados.
ou seja, ganhando mais dinheiro. Então é o seguinte, meu caro Fabiano Reis, dito isso, nós voltamos aí ao Agricultura BR para que você toque o seu programa. Nós vamos continuar por aqui, captando mais informações, compilando esses dados, buscando esses depoimentos, porque mais tarde nós vamos exibi-los até sexta-feira à noite. Aliás, sexta-feira, entre 7 e 8 da noite, nós teremos uma apresentação especialíssima aqui, com os lotes que nós vamos mostrar, os depoimentos e uma conversa bacana durante 1 hora para preparar para o sábado. Então, o Éder Catatal Benite vai soltar a sua voz e bater o seu martelo no 56º leilão de produção Gozerá Perfeita União. Fabiano Reis. Obrigado, Daniel. Um grande abraço a você, um grande abraço ao meu amigo Catatal. E olha, é sempre um leilão de sucesso, é muito profissionalismo, é a raça Gozerá em destaque para todo o Brasil. Obrigado à minha equipe que está aí levando a raça Gozerá para todo o país. E olha, daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós vamos trazer a entrevista com a ministra Tereza Cristina Corrêa da Costa, falando sobre abastecimento, logística, entre outros temas, aqui no Agricultura BR. Eu vou conversar agora com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, a respeito de temas que são importantes para a produção rural e para todo o país. São temas ligados a abastecimento, fiscalização, continuidade no trabalho, entre outros. Vou conversar com ela pela internet. Ministra, obrigado pela sua participação aqui no Canal do Boi, um prazer falar contigo. Em relação às questões de abastecimento no país, como que o Ministério da Agricultura tem atuado para garantir o serviço? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com você, com todos os que assistem o Canal do Boi, esse canal que fala com a nossa classe, com a classe produtora rural do Brasil. Nós estamos aí vivendo um momento difícil, mas a agropecuária brasileira ela tem uma missão, que é o abastecimento, né? O abastecimento do alimento para que as nossas prateleiras dos supermercados continuem cheias, que as pessoas, mesmo nesse momento em que a maioria está em casa, né, que eles possam ter alimentos nos supermercados, porque isso traz a paz, traz a tranquilidade, né, evita tumulto, principalmente nas grandes cidades. Então, quero dizer para vocês que estamos trabalhando, né, com todo o cuidado com as pessoas, né? Nós temos aí uma portaria dos serviços essenciais, onde diz exatamente quais são as atividades que devem continuar e, graças a Deus, temos aí alguns problemas pontuais, todo dia temos matar um novo leão, mas as coisas estão fluindo, estão andando bem e a gente tem tido aí o nosso interesse maior, que é do abastecimento, funcionando de maneira tranquila. Ministra, em relação a fatores de apoio, nós temos tido no momento a produção rural trabalhando normalmente no campo e as cadeias produtivas em alguns fatores, né, mais ligados à questão logística, vez ou outra com algum gargalo, seja no transporte, por conta da estrutura nas rodovias que hoje está menor, atendimento em restaurantes para caminhoneiros, por exemplo, e alguns temores em relação aos portos brasileiros. Em relação aos elementos de apoio à produção, o que o Ministério tem pensado, juntamente com as demais pastas do governo federal, pensando em apoio tanto para a estrutura quanto também financeiro, caso seja necessário? Bom, estrutura, eu tenho conversado quase que todos os dias com o ministro Tarcísio, porque as nossas atividades são complementares. Nós estamos colhendo aí a maior safra dos últimos tempos, né, uma safra recorde, está terminando a sua colheita. Para isso nós precisamos dos caminhoneiros, né, que o serviço de transporte aconteça de maneira satisfatória, tanto de dentro da fazenda para as armazenadoras, depois para a agroindústria e depois para chegar até a ponta, que é até o supermercado. Tivemos problemas pontuais logo no início, porque houve os prefeitos fizeram decretos que às vezes não estavam de acordo com os decretos estaduais e muito menos do que com o federal. Então, isso hoje está harmonizado, né? Alguns problemas pontuais de entendimento em alguns lugares, mas nós temos falado com todos e tem sido resolvido.
Os portos, eu tenho conversado também com o ministro Tarcísio sempre que posso, né? E, por enquanto, a gente tem aqui, às vezes, uma notícia aqui, às vezes não é bem aquilo, mas, enfim, o Ministério da Infraestrutura tem trabalhado dioturnamente também para que, não só nas rodovias federais e estaduais, e também nos portos e aeroportos, né, que hoje, vamos dizer, é o serviço que está mais prejudicado, para que isso aconteça. Quero dizer a vocês que cargas, quer dizer, além dos problemas que nós temos hoje de apoio aos caminhoneiros, que é um problema grave e que está sendo corrigido, e a gente tem trabalhado para que seja corrigido o mais rapidamente possível, porque eles não podem trabalhar sem apoio para comer, tomar banho, abastecer, ter borracharia, se quebrar, enfim, eles precisam, é fundamental que as estradas tenham pontos de apoio aos caminhoneiros, assim como as praças onde eles têm que dormir, enfim, para que também tenham segurança. E, além disso tudo, o cuidado que nós precisamos ter para que eles trabalhem com segurança para a própria saúde, mas também para não levar, vamos dizer, esse vírus por onde vão. Então, por isso, a segurança pessoal dos caminhoneiros também é uma coisa que tem nos mantido num diálogo constante para que a gente aprimore e que eles possam ter muita segurança para continuar fazendo esse trabalho essencial que os caminhoneiros, os transportadores vêm fazendo para não deixar que o país seja desabastecido e que também as exportações brasileiras possam fluir. Porque nós temos aí problema, se a gente não tiver também exportação, alguns segmentos da nossa área produtiva podem ter problema de armazenamento, enfim, é uma cadeia. E esses elos precisam estar muito bem engraxados, essa engrenagem, para que tudo caminhe da forma mais normal dentro dessa situação muito difícil, porque passa o Brasil e o mundo. Ministra, quanto à fiscalização dos produtos agropecuários, como que tem funcionado esse trabalho? Dentro da normalidade, a gente tem tido a compreensão e a colaboração de todos os funcionários do Ministério da Agricultura que trabalham lá na ponta, fazendo o seu trabalho, às vezes aumentando até o turno, também cuidando para que eles mantenham a sua saúde, porque não adianta a gente tê-los trabalhando e não ter, eles não terem a segurança pessoal devida. Então, o uso de EPIs, máscaras, uniformes, touca, luva, enfim, é fundamental para que eles continuem a prestar esse bom serviço, que é um serviço essencial, porque nós não podemos descuidar da qualidade dos nossos alimentos. A população brasileira tem, na segurança alimentar, um ganho e nós não podemos retroceder com isso. Então, o Ministério trabalha com vários planos para que, se a gente tiver algum tipo de emergência, nós tenhamos equipes para substituir, enfim, passagem, as pessoas têm hoje problema, às vezes, de locomoção, você tem que tirar uma equipe de um estado para outro, mas tudo isso foi pensado e hoje está absolutamente planejado, e se tiver algum problema que apareça, nós vamos resolvendo pontualmente. Tá certo, ministra. Para encerrar a nossa conversa aqui, produtores rurais de várias partes do país têm tido uma iniciativa muito interessante, juntamente com o Canal do Boi, o Agrocanal, o SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio, para conseguir elementos que serão leiloados, e a intenção é que os recursos que vão ser conseguidos, eles sejam utilizados para apoiar no combate ao coronavírus. Como que a senhora avalia essa iniciativa, ministra? Olha, eu acho que a solidariedade é excepcional, e o produtor rural, ele é solidário sempre. Num momento como esse, eu fico muito feliz com essas iniciativas, através dos leilões, de doação. Nós temos recebido aqui no governo também, de várias empresas, doação lá para a Casa Civil, no Comitê de Crise, para que se organize a compra de máscaras, luvas, respiradores, enfim, tudo que é preciso, principalmente para o profissional da saúde, porque nós estamos fazendo o nosso papel, né, a agricultura brasileira, a agropecuária brasileira está fazendo o seu papel, que é o quê? Produzir
e fornecer esses alimentos para a população. E o pessoal da saúde tem feito o quê? Tratado das pessoas que estão com problema. Então, nós temos que apoiar, e a agricultura fazendo esse apoio, e eu quero cumprimentar a iniciativa do Canal do Boi, que deu aí um horário para que esses leilões, para que pudesse fazer essas ações, elas pudessem se concretizar. Então, eu quero enaltecer o papel do Canal do Boi, daqueles que estão fazendo as doações nesse momento tão difícil. Se Deus quiser, nós vamos passar esse momento, mas unidos, com certeza, nós passaremos de maneira muito melhor. Tá certo, ministra. Eu agradeço sua participação aqui no Canal do Boi. Obrigado pela entrevista, em nome do Canal do Boi. Muito obrigado. Um grande abraço aí a todos. Um grande abraço. O assunto por aqui no Agricultura BR agora é o café. E importadores dos principais consumidores de café do mundo têm acumulado estoque nos últimos meses. Isso acontece, evidentemente, por conta do coronavírus. Isso tem sido um comportamento padrão, tanto para países quanto também para consumidores, estocar produtos. Isso tem sido feito e faz com que, ao contrário do que muitos produtos, o café é um produto que tem tido os valores elevados. É por isso que eu tenho dito aqui regularmente no Agricultura BR que é uma janela das mais favoráveis para se travar negócios com o café. Tem gente travando negócio até R$ 650 por saca de 60 quilos. Por quê? Porque a demanda é alta, muita gente fazendo estoque, acumulando estoque, com medo de ter alguma situação problemática, principalmente em relação aos fatores ligados à logística. Hoje, especificamente, café em Nova York cedia. Por que cedia? Muitos operadores, muitos investidores aproveitavam o momento para embolsar alguns dos lucros. É a chamada, eu não gosto desse termo, mas é uma realização de lucros, literalmente. Não tem nenhuma questão que tem mudado os fatores que são ligados aos fundamentos do café. É realização de lucros que acontecia em Nova York, pelo menos nas primeiras horas de operação. Vamos saber se isso continua acontecendo. Agora acontece, mas bem menos, né? Nós já tivemos quedas maiores para o café no dia de hoje. O café tem energia para subir, continua enérgico nesse momento. Café arábica em Nova York é negociado na posição de maio a $1, 18 centes mais 95 por libra-peso. Julho, $1, 19 centes mais 85. Setembro, $1, 20 centes mais 80. E a posição de dezembro, $1, 21 centes mais 85 por libra-peso. São os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. As informações agora são para o café robusta, negociado na Bolsa de Londres, mercado futuro, lá em dólar e tonelada. Veja que volta a cair, está caindo, mas tem desabado nos últimos dias o café robusta negociado em Londres. Posição de maio, $1.183 a tonelada, queda de 1,69%. Julho, $1.217, 1,64% de queda. Setembro também cai, vem para $1.239 a tonelada. E novembro, $1.257 por tonelada, cai mesmo. Café robusta, referência importante para o Conilon aqui no Brasil.
O assunto por aqui na Agricultura BR agora é o mercado do algodão. Muitos dos negócios com algodão estão andando em ritmo bem menos acelerado, um pouco mais parado por conta das questões ligadas à disseminação de coronavírus. E este foi o assunto de Sara Kirchhoff nesta entrevista. João Paulo Lefebvre, sempre um prazer falar com vocês, agora à distância, né, dadas as restrições que a gente está tendo aqui, especialmente falando em São Paulo, né, onde os números de coronavírus estão aumentando aí no decorrer dos dias. Então hoje eu te recebo por Skype, mas te dou as boas-vindas aqui, como sempre, ao canal do Boi. Um prazer falar com você. Oi, Sara. Bom, sempre um prazer estar com vocês. Como você falou, à distância, mas acho que é o momento de todo mundo fazer a sua parte e se resguardar para ver se a gente consegue frear esse avanço desse vírus. Com certeza, João. E a gente está vendo que vários mercados aí estão sendo impactados, né? Não tem como ser diferente. E no mercado do algodão, como é que está esse impacto? O ritmo dos negócios está mais lento ultimamente, né? Tá muito mais lento. Acho que, vamos dizer, é uma conjunção de fatores. Você não sabe o que é causa e o que é efeito. Então, você tem o problema do vírus, faz com que as fábricas todas, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, reduzam atividades, estão pedindo para que as entregas sejam reprogramadas. Ao mesmo tempo, você tem uma queda acentuada no mercado em Nova York, então os preços caem também, mas eu posso dizer com certeza que o volume de negócios caiu muito também agora. E vamos dizer, a gente está passando por uma crise, e como toda crise passa, é uma situação momentânea, que a gente espera que passe o mais rápido possível, mas enquanto tivesse essa tempestade mundial, vamos chamar assim, eu acho que vai ficar todo mundo mais cauteloso em assumir novas posições, novos contratos, vendo como vai fazer. Vamos dizer, de todos os lados está todo mundo tentando meio que preservar o caixa para poder fazer frente aos compromissos que já foram assumidos. Certo. E, João, e ao mesmo tempo em que o preço do algodão cai lá fora, na Bolsa de Nova York, que é usada como referência pelo mercado, esse dólar fortalecido aí acima de R$5, como a gente tem vindo, ele está favorecendo pelo menos os preços aqui no Brasil? Teoricamente deveria favorecer, Sara, mas como eu falei antes, como os negócios estão muito parados, a demanda lá fora também está muito fraca. Então, mesmo com o dólar no nível que está, na faixa dos R$5, a queda no mercado internacional foi muito maior. Então, para o produtor aqui, que tem pouco algodão, ou relativamente pouco algodão para ser vendido ainda da safra passada, você não sente uma pressão de venda, nem em pânico de produtor nenhum saindo correndo para vender, todo mundo está na situação, bom, é melhor esperar, ver como o mercado vai se desenvolver nas próximas semanas e aí sim tomar qualquer decisão. Isso vale tanto para o algodão da safra 18 e 19, quanto para 19 e 20, que vai ser colhida no segundo semestre. João, e claro que, né, a gente espera uma recuperação rápida aí do mercado. A gente sabe, inclusive, que a China está retomando os embarques e as compras, né? Isso vem acontecendo em relação a outros produtos e também daqui a pouco deve começar a acontecer com o algodão. Mas ao mesmo tempo em que vem essa notícia, a informação é de que o PIB da China deva ter uma redução aí de, em média, 2 pontos percentuais, um pouco mais, um pouco menos. Então, isso ainda no longo prazo pode trazer uma pressão para o algodão aqui no Brasil? Não, eu acho que não, Sara, porque, vamos dizer, a notícia da redução do PIB da China é em função do passado, do que se deixou de consumir lá atrás. No momento que a China sai, vamos dizer, da pandemia e que a atividade econômica dela, eles começam a recuperar a atividade econômica, a tendência é que esse crescimento do PIB volte a ser. Então, vamos dizer, para frente, a gente tem esperança de que as coisas melhorem e que a reação seja muito mais rápida do que todo mundo está alardeando, está esperando. Mas, no momento, é muito achômetro, né? A gente tem que ser otimista. Eu tenho uma visão otimista, dizendo que no momento que a gente sair desse pico da crise, a recuperação econômica vai ser muito mais rápida do que está sendo propagado por aí. Esse é meu palpite otimista. Tomara, João, acho que a gente tem que ser otimista mesmo. Agora, só para encerrar, falando internamente, como é que está o funcionamento das fábricas aí do setor têxtil? Elas estão funcionando, estão todas paradas ou funcionam parcialmente? Qual a informação que você tem? Olha, tem de tudo, Sara. Tem gente que continua funcionando, tem gente que está dando férias coletivas por 30 dias, tem outras que estão reduzindo o turno e diminuindo a produção. Então, é difícil você dar, como está tudo muito cedo e as medidas são
drásticas por um lado, outros pedindo o afrouxamento das medidas, a gente não sabe ainda muito bem como o mercado vai se comportar. Então, pelo nosso lado, o que a gente tem visto como eu falei antes, é uma reprogramação das entregas, ninguém está cancelando o contrato, certo. Nada disso, mas todo mundo está assim, olha, para tudo um pouquinho, vamos ver como a coisa se acomoda e depois a gente se retoma. Certo. Então, a gente espera que a gente não chegue numa crise como a gente teve no passado, onde hoje houve uma inadimplência grande da parte de compradores, de não se recusar a receber os contratos, esse tipo de coisa, um aumento do número de arbitragens. A gente espera que isso realmente não aconteça. Especialmente no momento que a gente tem uma safra recorde, né? Então, se bem que para o produtor, como eu falei, a safra 19-20, que vai ser colhida no segundo semestre, ela já está, uma boa parte dela já está vendida. Quantos por cento? Entre 60% e 70% dela, acho que já tá vendida e a preços muito bons. Certo. Então agora a gente espera que o mercado se recupere e que essas vendas sejam efetivamente realizadas, ou seja, que a gente não tenha uma onda de defaults. Por isso que é importante que a gente fazer um pouquinho, puxar a brasa para a nossa sardinha da BBM, que a gente tenha os contratos registrados certinhos para que as partes estejam protegidas pelo nosso juízo arbitral. Com certeza uma garantia importante. João, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco, pelos esclarecimentos. Em breve a gente se vê por aí. Ok, obrigado, Sara. Foi um prazer falar com você. Esse foi então João Paulo Lefebvre, ele que é presidente do Conselho de Administração da Bolsa Brasileira de Mercadorias, corretor da Lefebvre Corretora, uma grande corretora de algodão no Brasil, e também é membro da Junta de Algodão. Com isso a gente encerra a nossa participação por aqui, devolvendo o sinal para Campo Grande. É com vocês. E nós trazemos agora a participação do professor Marcos Fava Neves, o doutor agro, especialista em planejamento estratégico do setor. E nós quisemos saber com ele a respeito dos efeitos que hoje existem relacionados e que são positivos no agronegócio. O que nós temos observado? Que para alguns mercados, como soja, milho e mesmo café arábica, tem tido bons preços pagos aos produtores. E nós quisemos saber o seguinte: como que isso tem sido, como que tem reagido o mercado para esses produtos? O que nós podemos esperar para o agronegócio, professor? Se você me perguntar, Marcos, qual que é agora a atenção número 1 que precisa ser dada em termos de dimensão, não em termos de proporção, porque aí as flores ganhariam, né? Mas em termos de dimensão do estrago que pode fazer, é no etanol. Nós temos que urgentemente buscar soluções nesses próximos 2 meses para a questão aí da cana, que foi fortemente impactada, né, por conta da queda brutal do consumo, as pessoas estão dentro de casa, e também da questão dos preços do petróleo e da gasolina. Então, nesse momento, algumas medidas emergenciais que poderiam ser feitas durante um período, você aumentar a CID sobre a gasolina, o tributo, para arrecadar para a saúde e para todo esse gasto que o Brasil precisa ter agora na questão social, e eventualmente uma maior mistura do anidro na gasolina, uma quantidade pequena, né? Talvez de 27,5 para 30, 32, para tentar atravessar esse período grave aqui, porque nós precisamos do setor sucroenergético muito forte, e o etanol é o que levou um soco na cara e precisa do nosso pensamento em como sair dessa. O sistema cooperativo no estado do Paraná é fundamental, um dos mais importantes expoentes da economia do estado. Para se ter uma ideia, no ano de 2019 teve uma movimentação de 87 bilhões e 200 milhões de reais. É claro que os cooperados e a cooperativa e seus funcionários, de uma maneira geral, também têm os impactos aí do vírus que tomou conta do mundo. Quem fala um pouco a respeito das medidas que foram tomadas para conter e fazer com que não se tenha impactos maiores nas cooperativas é José Ricken, ele que é presidente da Central das Cooperativas do Estado do Paraná, que conversou conosco.
A razão da nossa existência é atender os cooperados, né? E nesse momento, alguns setores não podem parar. O exemplo dos agricultores, né, dos produtores, dos médicos, dos caminhoneiros, das cooperativas de transporte. Então, é uma solidariedade nesse momento e uma força muito grande para essa gente que não pode parar, que não tem a opção de parar. Eu acho que esse é o nosso papel. O que o cooperativismo pode fazer para isso é cooperar para que haja o abastecimento. Imagina se tiver uma população doente, algumas pessoas doentes e sem alimentação, seria o caos, né? Então a gente sabe dessa responsabilidade e a nossa contribuição é nesse sentido. Nós estamos concluindo nesse momento uma audiência pública com a ministra da Agricultura, com todo o cooperativismo brasileiro. E está muito claro o papel do cooperativismo. Então, essa interação com o governo a nível local, município, estadual e nacional é fundamental. Porque, às vezes, na ânsia de proteger a população, às vezes um prefeito ou uma Câmara de Vereadores toma alguma decisão que prejudica esse fluxo. Então, nós não paramos porque nós não podemos, não porque nós não queremos. Primeiro, tem que ter uma liquidez, né? Nós temos que ter recursos para apoiar na comercialização. Então, esse foi o ponto principal com a ministra há pouco que nós tivemos nessa teleconferência. Então, essa liquidez tem que ter recurso para que o produtor possa entregar a sua safra na cooperativa e ele poder receber a sua produção para que ele possa já planejar a próxima safra, né? Isso é o primeiro passo. O segundo é tomar todos os cuidados necessários. Numa ênfase grande, as pessoas que estão trabalhando, que não tem como parar as agroindústrias. E aí várias medidas, desde o transporte, a recepção dessas pessoas, os horários flexíveis, a atenção pela saúde, médicos orientando, tudo isso sendo feito para que eles tenham condições de realizar o seu trabalho. Eu acho que esse é o momento da gente se ajudar. Então, nunca foi tão importante a cooperação entre as pessoas, a cooperação entre as cooperativas. Uma pode ajudar a outra, porque nós juntos nós vamos ser muito mais fortes do que isoladamente. O agro talvez está mais pressionado em função da questão do abastecimento, que é fundamental, e da produção também. Então tem que produzir para conseguir abastecer. Eu citaria a questão da saúde. Então, se tem alguém que está em risco, é o profissional da saúde. É o médico da Unimed, os enfermeiros. Outro setor também que tem sido sacrificado, muito sacrificado, é o transporte. Não adianta nada produzir. Nós temos que levar essa produção até os consumidores. E quem está fazendo isso? São os caminhoneiros, o transporte, as pessoas que estão na distribuição. Tem transportador que não consegue nem se alimentar na estrada porque os restaurantes estão fechados. Então os postos atendam bem essa gente, os restaurantes também, porque nós dependemos dele para a gente ter a comida na mesa. O crédito é o complementar disso tudo. Eu acho que o crédito tem se desdobrado para melhorar essa liquidez dentro do sistema. E isso é fundamental para todos nós. Os funcionários que estão, principalmente nas agroindústrias, foram tomadas várias medidas. De comunicação, primeiro, esclarecendo todos os riscos, os cuidados. A segunda, de ter uma prevenção, adotar todas as medidas necessárias de segurança pessoal, segurança da produção também, né? E uma atenção especial a cada um. Estabelecendo horários mais flexíveis, estabelecendo um número de pessoas nos espaços onde é possível planejar, que eles tenham um cuidado de descanso, de alimentação, no transporte, em todos os meios. Então, esse pessoal é herói. Nós temos que valorizar esse pessoal que está dando aí a sua contribuição nesse momento de dificuldade.
Acho que a primeira preocupação é a preocupação com a comunidade, que faz parte dos princípios do cooperativismo. Então, essa comunicação com a comunidade em geral, essa preocupação em relação ao abastecimento, da continuidade do processo de produção, das preocupações que a gente tem, isso está sendo feito. Eu acho que a sociedade tem sido muito receptiva ao setor produtivo nesse momento. A segunda é uma comunicação interna. As pessoas têm que ter consciência de que é um momento de dificuldade e, graças a Deus, a gente percebe assim uma onda muito grande de apoio, de cooperação, um espírito de cooperação prevalecendo aí em todas as regiões. Eu acho que isso é uma demonstração da importância do cooperativismo e da cooperação entre as pessoas. Toda a equipe está trabalhando dentro dos seus programas, cada um na sua área, a área econômica, a área de treinamento, a área jurídica, nas suas residências. E nós, os coordenadores e gerentes, estamos fazendo o acompanhamento disso. Nós entendemos que não vai ficar nem um pouco prejudicado a nossa ação técnica e política. O momento é de serenidade e de união e de cooperação. Eu acho que isso que são as palavras importantes que eu poderia acrescentar nesse momento para vocês todos. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR, você vai saber agora como é que vem soja em Chicago. Vinha operando em alta há poucos minutos, segue dessa maneira, ou ligeira alta nas posições de curto prazo. Maio a $8,84 o bushel, julho 8,87, agosto $8,87 o bushel, setembro $8,81 mais 4. Vamos saber como é que vem o dólar comercial. O dólar vinha subindo na abertura do Agricultura BR, continua em alta, agora uma alta menor, 0,16% de elevação a R$ 5,19, assim vem sendo negociado o dólar neste momento. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Eu desejo a todos uma excelente tarde. Nos vemos logo mais às 16 horas no horário de Brasília, ao vivo, na terceira edição. A todos um grande abraço e até lá!